Nós temos que observar as nossas qualidades, valorizar aquilo que nós temos como recursos disponíveis e sermos humildes. Às vezes nós estamos buscando dar um passo maior do que a perna, imaginando que teremos aí uma tranquilidade no futuro, tenhamos aí uma estabilidade financeira para viver uma vida em paz, mas isso de fato não vai terminar bem. Há pessoas, mesmo as não cristãs, que são éticas e não aceitam mentira. Têm o maior cuidado em construir sua história com princípios bem definidos, onde não cabe a mentira, o engano, a hipocrisia. Ela constrói seu caráter baseado em princípios verdadeiros de moral. E mesmo sem conhecer a Cristo, vivem como verdadeiros cristãos. Porque nós que conhecemos e somos ensinados a prosseguir em verdade, somos às vezes tão mentirosos. Vivemos sem o cuidado em blindar nossa vida, preocupamos-nos com as grandes mentiras, mas descuidando com as pequenas. Estas que na realidade são as mais perigosas. E é justamente o que tem acontecido na vida de muitos cristãos. Cuidam em não falar, entre aspas, grandes mentiras, mas fazem uso das, entre aspas, pequenas, de forma dissimulada e natural, como se estivesse vestindo uma peça de roupa. Nós precisamos, para encontrar a paz, nos afastarmos principalmente da mentira. Onde existe mentira, jamais existirá paz. Nós precisamos romper com essa atitude maligna. Quando nós éramos pequenos, pelo menos eu, uma das coisas que a minha mãe mais me ensinava era não mentir. A minha mãe dizia assim: Ubirajara, você me fala a verdade, hein? Uma vez, eu, quando bem pequenininho, cheguei em casa com umas bexigas na mão e alguns doces. E a minha mãe me perguntou: meu filho, onde é que você conseguiu isso? E eu falei assim: o seu Luiz me deu. O seu Luiz era o dono de uma vendinha que tinha na frente de casa. Mas, na verdade, eu fui até a vendinha do seu Luiz e aí eu fui lá por trás da prateleira, corri com o vidro e fui lá e peguei lá um docinho que eu gostava e ainda de lambuja peguei uma bexiga e cheguei em casa todo feliz, né? Mas, para minha surpresa, minha mamãe já estava lá, né? Esperando para me corrigir. E dali eu tomei uma correção que não esqueço até hoje, mas não vamos entrar aqui em detalhes, tá certo? Mas eu nunca mais esqueci. Isso foi uma grande lição que a minha mãe me deu. Então nós não podemos também ter medo de combater a mentira. E uma pessoa que vive em mentira, ela só vai atrair coisas negativas. Onde existe a mentira, não existe Deus. Onde existe a mentira, não existe a aproximação do astral superior. Nós estamos partilhando de pensamentos negativos que muitas vezes nos convidam a mentir a troco praticamente de nada. Às vezes são mentiras tão pequenas, mas quando descobertas, causam grandes prejuízos para as nossas vidas. Então, isto é uma coisa que nós precisamos aprender a pensar melhor. As pessoas vão se acostumando a mentir, daqui a pouco estão vivendo em mentira. E às vezes são mentiras tão descabidas, né? Porque aquela pessoa que mente para a outra, ela está sinceramente, verdadeiramente acreditando que o outro está acreditando naquela mentira que ela está contando. Mas nós não enganamos ninguém. Nós enganamos a nós mesmos. Porque veja, como que nós vamos enganar alguém contando alguma coisa
se aquela pessoa que está ouvindo uma mentira, ela não tem um outro ponto de referência. Por isso que nós precisamos analisar as coisas que nos chegam aos ouvidos e passar pelo crivo da razão. Observar os dois lados da moeda. Porque aquela pessoa que chega para falar uma mentira para você, sobre alguém, quando você desagradar a ela, ela vai falar uma mentira de você para um outro alguém. Isso é da índole da pessoa. Então, pessoas que se aproximam da sua vida para fazer fofocas, para falar mal das outras pessoas, para falar mentiras, ela não tem cabedal moral nenhum. Basta observar isso para que você se afaste dela urgentemente, porque a qualquer momento ela vai utilizar desses recursos inferiores para tratá-lo da mesma forma. Isso você não tenha dúvida. Como disse, isso é da índole da pessoa, é a falta de espiritualidade que ela tem. Uma pessoa que tem espiritualidade, se ela tiver que fazer uma correção, ela fará junto a você. E se você aceitar isso, que ótimo, né? Vocês se transformarão em grandes amigos. Então, a transparência nesse caso é essencial. Até porque um mentiroso, ele só aproxima coisas negativas. Ele aproxima o astral inferior da vida dele. E com isso as coisas negativas começam a acontecer e a se manifestar na sua vida física e espiritual. Pessoas frustradas costumam, quando olham para os frutos amargos que experimentam, despejar seus fracassos sobre tudo e todos, menos em si mesmas. Outras acusam a má sorte ou até mesmo a Deus. Usam da inteligência para enganar as pessoas e a si mesmas. Até mesmo seus sonhos são uma mentira. Elas são especialistas em copiar modelos prontos para fazer deles os seus modelos de vida. Características de um perfil psicológico fraco e invejoso. Não conseguem melhorar de vida de forma sustentável. Costumam perder precioso tempo em vigiar a vida alheia em busca de encontrar falhas que possam sustentar seus intentos inferiores. Assim, acreditam manter uma imagem angelical de pessoas éticas, caridosas e justas. Quando mentimos, vivemos sobre a égide de uma vida superficial. Quando buscamos o contato com a espiritualidade superior através da oração, tentando negociar benefícios e proteções, o máximo que conseguimos são esboço de palavras vazias, sem sentimento algum de fé, devido à hipocrisia espiritual em que vivemos. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Isso está lá em Provérbios 14, 25. Então, nós precisamos reconhecer as nossas capacidades e os nossos potenciais. Quando temos esse olhar, né, para nós mesmos e passamos a compreender de todas essas possibilidades que nós temos, né, sejam elas relativamente pequenas do ponto de vista material, elas possuem grande poder de transformação. Então, nós não precisamos invejar as outras pessoas. Nós não precisamos olhar os frutos que as outras pessoas estão colhendo. Então, pessoal, fica aí a nossa reflexão sobre essas pequenas e grandiosas receitas de paz. Acredite no seu potencial, acredite na sua inteligência, na sua capacidade de raciocínio, acredite nos seus valores, para que através disso
você tenha como construir a sua verdadeira paz. E lembre-se, não terceirize isso a ninguém. Acredite em você para que, quando alcançar esse estágio de paz, ninguém possa tirá-la de você. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja em paz e cada vez melhor.